Pose Papo está de volta. E para quem não sabe, Pose Papo é um projeto meu, eu, Raquel Fialho. Lá na pandemia, cansada, entediada, refletindo sobre a vida, olhei para o lado e vi um monte de mulheres talentosas e corajosas correndo atrás do seu propósito. E aí eu pensei assim, o que eu faço com esse tédio e com essa vontade de me comunicar? Vou entrar em contato com essas amigas queridas, pedir para que elas compartilhem comigo suas histórias e vamos ver no que vai dar. Pois o papo começou através de fotografia, da minha paixão pela fotografia, e muito rapidamente correu aí um caminho bacana para conversas através de lives no Instagram. Bom, anos depois, ainda com esse sonho e essa vontade de continuar me conectando com pessoas e contando histórias, cá estou. Dessa vez, numa estrutura muito mais bacana, dentro de um estúdio de podcast e, como é uma retomada, por que não voltar a contar a história de pessoas que já me deram esse ponto de conexão e de confiança lá atrás. Hoje, no nosso primeiro episódio, eu trago aqui para conversar comigo e com vocês a Ana Carolina Lima. Para mim, ela é Carol, mas ela acabou de me dizer que se apresenta como Ana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter topado participar desse primeiro episódio comigo. Obrigada a você pelo convite. Tô super empolgada pra gente conversar bastante. Ah, isso aí, bacana. Carol, bom, vou te chamar de Carol. Pode não tem jeito, Carol. Agora não ficou muito em cima essa informação. Carolzinha, eu queria começar com uma frase que é o seguinte. A gente conversou aqui um pouquinho antes e você falou, eu tô nervosa. Quem não fica, né? A gente já fez isso antes em um outro formato e eu também fico nervosa. Então, da série Eu Pago a Internet pra Isso, vira e mexe, aparece uma frase ali pra gente motivacional, né? Inspiradora. E apareceu uma pra mim que calhou muito com esse nosso momento. Compartilhar com você o seguinte. Hoje é um dia que nunca existiu. Divirta-se. Adorei. Adorei. A gente vai conversar sobre a sua história e ninguém melhor do que você para contar a sua trajetória. E o que traz a gente aqui, obviamente, é a sua jornada profissional. Hoje em dia, como consultora de imagem, já tendo empreendido com a Tipo Ana, loja de roupa, né, de vestimento feminino. Mas até chegar aqui, foi uma jornada. Então, eu queria que você se apresentasse contando pra gente o seu contato com as vendas e como foi esse percurso desde lá de trás, que eu sei que começou com o empurrãozinho da sua família. Ah, total. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no primeiro episódio, né? Dessa nova etapa, dessa nova fase. Sucesso pra você. Obrigada. Merecedora. Bom, eu sou Ana Carolina Lima, eu tenho 37 anos, já empreendo no ramo da moda já há alguns aninhos. Comecei com a minha marca de roupa feminina, a Tipo Ana, que encerrei este ano para me dedicar exclusivamente às consultorias de imagem. Foi uma decisão bem difícil, né? Mas necessária. A gente precisa encerrar ciclos e começar outros. Aí a gente é movida pelo coração, né? Sim, com certeza. Essa trajetória ela é muito bacana e apesar dessa lacuna aí entre 2021, que foi quando eu iniciei com o Pose Papo e tivemos essa conversa, e até hoje você já conseguiu muitas outras coisas, me interessa muito contar como você começou. Porque assim, você é formada em geografia. Foi. E aí não tem muito a ver, né? Nada. Então, assim, dá uma desmembrada e uma cavada na sua vida profissional lá de quando você trabalhava no balcão. Conta pra galera saber essa parte aí. Fazer um resumão aqui de etapas, né? Sim, me formei em Geografia e Meio Ambiente. Eu atuei como geógrafa durante 9 anos. Mas sempre trabalhei no negócio da família. Os meus tios, eles têm confecção de uniforme escolar. Já desde antes da minha existência. E sempre trabalhei ali no caixa da loja. Eu sempre amei contato com o público. Nossa, isso sempre esteve na minha história mesmo, ali no sangue. Mas, com 17 anos, a gente precisa tomar uma decisão. E eu fui fazer a faculdade de Geografia. Passei, fui fazer. E percorri a trajetória de geógrafa trabalhando
na confecção de mapas, na parte da cartografia. Uhum. Mas eu ainda também trabalhava na loja da minha tia. Trabalhava ali como caixa, pessoa de segurança dela, na época de volta às aulas. Então, era um período ali pequeno e que eu sempre conseguia tirar um dinheirinho ali desde os 17 anos nessa jornada. E mesmo atuando no estágio da geografia, eu ainda levava a loja ali no período de volta às aulas, que para mim era gratificante, assim. Foi uma construção muito, muito grande. Amei trabalhar como geógrafa, mas eu vi que aquilo não era para mim. Foi só uma fase, né? Foi uma fase. Para ter certeza, posso dizer assim, né? Eu acho que nada é por acaso, tudo é construção. E me ensinou muito. Na minha primeira semana, no meu estágio, como geógrafa, a minha chefe, ela virou para mim e falou assim: você devia trabalhar com moda. Olha, essa eu não sabia. Eu tava lembrando disso. Outro dia eu fui comentar com uma cliente minha e a minha chefe falou isso pra mim na minha primeira semana. E eu não levei isso muito bem, não. Eu fiquei até, mas eu tô aqui, eu sou geógrafa. O fato de eu me vestir bem, né, não significa que eu vá seguir isso. E levei até como um insulto. Fiquei meio braba, sabe? E hoje eu tô aqui levando essa frase muito seriamente. E depois, a menina com quem eu trabalhei diretamente, ao longo de poucos meses ali de contato, ela virava e ela falou assim pra mim: ai, parece que você é minha chefe. E as pessoas entravam na sala e elas recorriam o olhar à pessoa que tivesse, vamos dizer assim, mais bem apresentada com a imagem. Tem muito disso, né? É curioso e eu tenho visto muito conteúdo sobre isso, assim, a forma como você se apresenta, a forma como você se veste. Eu me pego pensando sobre isso em relação à minha postura, inclusive porque tem dias que você tá cansada, que você tá atrasada, que você vai no modo automático e vai ser uma calça jeans e uma blusa do uniforme. E fui, sabe? E, assim, tem essa questão, né? A primeira exposição, o primeiro contato, ele é o visual. Então, assim, o dia que você... A gente acaba fazendo esse exercício com outras pessoas e, obviamente, é via de mão dupla. Fazem com a gente também, né? Fazem, É bem curioso isso. A gente tem até 7 segundos para se apresentar com a imagem. O restante você leva de acordo, claro, com a sua técnica, a sua competência. Mas você tem até 7 segundos para se apresentar. Caramba! A sua imagem vai falar antes de você. 7 segundos é muito pouco. 7 segundos é muito pouco, mas é muito... Foi comprovado em pesquisa. Então, a nossa imagem é muito mais forte do que a gente imagina. Com certeza. Eu vou até começar a rever essa questão aí da pressa da calça jeans e a blusa do uniforme, porque eu posso estar passando uma imagem que não é exatamente a que eu gostaria, por uma questão ali de rotina, de pressa e, enfim, né, de muitas outras situações. Mas, assim, hoje, como consultora de imagem, e aí trabalhando de forma mais exclusiva, o que eu acho legal é que tudo na história da pessoa, no final, faz sentido, né? Às vezes a gente pensa assim, isso aqui não colabora muito para o que eu faço hoje. Mas se você olhar no detalhe, colocar uma lupa, faz sentido sim. Quando você trabalhou lá na empresa da sua família, né, que a sua família já tem uma veia empreendedora, então com certeza, mesmo sendo ramos diferentes, te deu uma bagagem muito grande para você poder estudar e se estruturar para depois abrir o seu próprio negócio. Eu lembro de você falar que você sempre gostou muito de atender o público e que não era uma coisa... Porque o momento de compra de material escolar é muito corrido. As papelarias ficam muito cheias. É meio que assim, pega o que precisa, vai para a fila e vambora. E que você gostava de ouvir as pessoas, né, ali. E tinha a parte também de experimentar os uniformes, né? Então, assim, tem aquilo de, pega o outro. Era mais do mesmo, porque o uniforme é tudo igual. Mas, assim, você tinha paciência para esse momento, para essa troca. Eu sempre gostei. Nossa, o atendimento ao público, para mim, era encantador. Apesar de eu ficar no caixa, né, grande parte do tempo, mas eu sempre dava um pulo fora dali, né? E vira e mexe, alguém falava assim, Carol, caixa, porque eu tava sempre olhando o atendimento. E eu gostava das duas versões, as duas, quem atende e quem é atendido. Porque eu olhava como a vendedora agia, como era a postura dela, e eu olhava como o cliente se sentia. E é engraçado que na época eu já olhava, mas eu não tinha a menor noção do que eu tava olhando.
Mas hoje para mim faz muito sentido, porque eu comecei ali com 17 anos, então ainda não tinha a construção que eu tenho hoje, 20 anos depois, né? Nossa, 20 anos. É a primeira vez que eu falo essa frase. Caramba, impactante. Eu acho legal quando a gente conversa, porque assim, normalmente vocês se surpreendem com a própria história. A gente não reconhece muito, né, os degraus que a gente, da construção da nossa história. Fica um pouco ali de lado, até que alguém ou alguma coisa pede pra gente fazer uma retrospectiva, e aí vem cada detalhe, igual essa informação que você trouxe de que a sua chefe falou que você deveria trabalhar com moda, você lembrou pra gente poder ter essa conversa, né? Então são coisas que vão fazendo sentido e fortalecendo aí a nossa trajetória. Carol, você trabalhou lá na empresa da sua família. Eu lembro que você, por um período, saiu do Rio. E quando você voltou, você já voltou meio que com essa vontade de ter o seu próprio negócio. E já acho que ciente de que seria no ramo da moda, correto? Sim, correto. Trabalhei como geógrafa, atuei na profissão. Casei. Quando eu casei, eu cumpri o fechamento de um contrato. Mas já sabendo que eu queria abrir algo para mim. E que seria, assim, no ramo da moda. Fui morar fora do Rio de Janeiro. Não consegui me estabelecer como geógrafa fora do Rio. E também não consegui abrir o negócio desejado, porque a gente não parava. A gente não ficava, a gente ficava rodando bastante, né, pelo Brasil. Então não dava tempo de eu construir algo que fosse meu. Com o término do casamento, voltei para o Rio de Janeiro, 3 meses antes de pandemia. E falei, agora eu vou abrir minha loja, eu quero uma loja, enfim. E aí veio a pandemia, que me fez voltar para a casa da mamãe e ali permanecer durante um tempo, né? Como eu falo que nada é à toa, tempo suficiente para a gente se reestruturar. A pandemia foi aí um divisor de águas, né? Acho que para todas nós foi algo bem marcante. Mas já certo que então eu iria seguir no ramo que eu desejei. Foi a minha escolha, era abrir a minha marca, a Tipo Ana. E aí a pandemia começou a reabrir ainda um pouquinho ali em 2020, né? E eu fui atrás dos meus primeiros fornecedores. Fui bater perna no Brás, como eu já tinha contado, no nosso último encontro. E trouxe os primeiros fornecedores e comecei a vender na sala da minha casa. Eu lembro disso. E lembro também de você compartilhar muito, né, com as pessoas próximas, que justamente nesse momento onde todo mundo estava em casa, buscando fazer alguma coisa útil para não enlouquecer, né? com medo e com muita vontade de renovar, de viver alguma coisa diferente, de sair dali fisicamente e de outras formas também. Você se preparou muito. Você foi fazer cursos, né? Foi estudar a questão do empreendedorismo que você já carregava um pouco na bagagem, mas que não era uma vivência sua. Era uma coisa muito por conta da história da sua família, né? Isso, exatamente. Passei a pandemia estudando bastante sobre como abrir um negócio. Fazendo os cursos no Sebrae, principalmente. Até que esse momento chegou. E sabe o que eu acho bacana? Que eu tenho aqui, né, umas colinhas, as minhas anotações, pra gente não perder o gancho de falar de nada que foi importante. Porque a intenção do Pose Papo é compartilhar com pessoas normais a trajetória de pessoas normais que tiveram coragem de tirar do papel o seu sonho, o seu projeto. É a gente parar de idealizar e de olhar assim, nossa, mas olha aquela pessoa, quantos seguidores, quantos milhões. É bacana você se inspirar no grande, mas assim, tem muito exemplo perto. E o primeiro passo é começar. Então, assim, o que eu acho legal da gente resgatar aqui também é que como forma de teste para você pessoalmente e para o que você pensava para o seu futuro CNPJ, você criou uma página que se chamava Se Eu Desapegar. Ah, foi. Lembra? Pois é verdade. Olha só, eu aí deixando de lado um pouquinho o grande início, né? Que durante a pandemia, enquanto eu implementava o que eu estava estudando, antes da Tipo Ana, veio o meu brechó. Porque a minha imagem já estava sendo
reconstruída. Uhum. Então, eu já tinha emagrecido bastante, eu tinha perdido 14 quilos. E sobre esse cuidado também, eu me desfiz de boa parte do meu armário quando eu voltei para o Rio de Janeiro. E aí veio o Seu Desapegar. Ele ficou aí alguns meses no ar e eu desapeguei de peças. Outras pessoas Sim. começaram a contribuir também com o projeto, né? E onde eu revertia o dinheiro para doação. Porque eu pensei, nossa, eu tô aqui, mas que bom que eu tenho uma casa, um teto, comida. Né? E quem não tem? E quem perdeu o seu emprego nesse período de pandemia que foi tão difícil, né? Antes da Tipuana teve o Seu Desapegar, realmente foi. Até hoje eu tenho cliente do Seu Desapegar. Ah, é? Eu tenho. Olha só como as coisas vão sendo Tenho. direcionadas, né? Então, você começou com o Seu Desapegar. Eu lembro que você comentava também o seguinte. Ali você já tinha noção do que você não queria. Então, você já não queria mais trabalhar com, né, de formal, segunda a sexta, indo para a empresa e etc. Então, você tinha um armário montado para essa versão da Ana. Tinha. Acertei, viu? Ana. Carol, Ana. Você tinha esse armário e você falou, não faz mais sentido. Então, eu vou soltar, vou deixar aí, abrir espaço. Outras pessoas colaboraram e você está dizendo, então, que pessoas que se conectaram com você nessa etapa se tornaram seus clientes e te acompanham até hoje. Sim, me acompanha até hoje. Nossa, vou falar o nome aqui, que ela é maravilhosa. Clarice, com a filha dela, que são pessoas que eu entregava ali, era perto da minha casa, ia lá na casa dela, ela experimentava. E ela acompanhou toda a minha trajetória. Toda. E tá aqui comigo até hoje. Que bacana. Carolzinha, uma coisa. Passada essa etapa, né, de mudança, sai do Rio, volta pro Rio, tem certeza do que você não quer, começa a se estruturar dentro do empreendedorismo feminino, tá muito perto de nascer a Tipuana. E aí tem duas histórias que eu acho bem bacanas. Uma é sobre o nome. E a outra sobre a logo. Quem fez a logo da sua marca? A Tipuana veio num sonho, né? Ela não apareceu um nome exatamente, mas uma busca. Quando eu acordei, eu realmente coloquei ali no Google, que me deu a Tipuana, com U mesmo, que é uma espécie de árvore que tem a flor amarela. E eu levei isso quando eu reencontrei com meu pai, depois de alguns anos, né? Quando eu reencontrei com meu pai, que é designer gráfico. E ele falou assim, nossa, isso tem que entrar. Vou desenhar. E desenhou. E a Tipuana carregou todos esses anos a flor amarela como logo, desenhada pelo meu pai. Isso é muito bacana, né? Muito. Porque tem várias pessoas próximas participando de algo que... Quem aparece é você. Você é a pessoa que carrega a marca. Mas por trás tem tanta gente, né? Que ajuda a gente a colocar os nossos sonhos em prática. A gente não anda sozinho? Não. Tem essa frase aí no teu... É verdade. Tem. Empreendedoras não andam sozinhas. A gente caminha uma com a outra, uma apoia a outra. E quando uma compra, eu não tô falando de dinheiro, mas quando uma compra a ideia da outra, acredita, a gente realmente consegue ser muito mais forte. E a gente vai além. Então, nessa trajetória, por mais que eu não tivesse uma equipe do qual eu pagava salário, eu sempre tive pessoas que me ajudaram, assim, com todo o coração. E até hoje também temos ajuda. Sim. Ajuda mesmo que eu falo, né? Da gente sentar e, olha, vem aqui, vamos conversar. Porque o empreendedorismo, ele parece uma jornada solitária. Diversas vezes até hoje eu me pego tendo que tomar uma decisão para minha empresa que ela compete só a mim. E com quem que a gente conversa? E por mais que a gente compartilhe, a decisão final é nossa. E a sua empresa tem outras pessoas envolvidas. Sempre tem. Então, a sua decisão final vai, sim, impactar outras famílias. E eu coloco isso sempre à frente. Olha, que as minhas decisões realmente possam colaborar com outras pessoas de forma positiva.
Porque senão não vai fazer sentido. É. Não vai. E aí a gente se perde. Eu super concordo com você. Eu acho que quando a gente consegue agregar algo de valor na vida de outras pessoas, aí sim valeu a pena. Pois é. Sabe? Não tem só a ver com dinheiro, com status, com nada disso. Tem a ver com essa rede que a gente forma e que tá sempre ali indo e voltando. Eu preciso de você, você precisa de mim, a gente troca, a gente cresce. Sabe? E assim, um vai puxando, é tipo esses desenhozinhos onde um vai puxando o outro. Vem, me dá a mão que eu te me dou. dá a mão. É literalmente o trabalho em equipe, mesmo que você não tenha uma equipe. Isso aí. Entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista em relação ao trabalho que você faz e que tantas outras mulheres que me deram a oportunidade de conversar e de compartilhar fazem. E aí, agora, assim, você trouxe aqui pra gente que, nesse momento, a sua marca já tinha nome, já tinha logo. Já. Foi a hora que você lançou dentro de casa. Você Dentro fez de uma casa. inauguração dentro da sua Fiz casa, na né? minha sala. Na minha sala, com mais 10 pessoas. E dali fluiu. 2020, né? Em plena pandemia. 21, as coisas um pouco mais abertas, mas a gente ainda teve um fechamento temporário depois. E dezembro de 2021, que aí a gente já corta para essa etapa, né? Dezembro de 2021 fiz a minha primeira feira, meu primeiro evento. E foi no Recreio, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu entrei na feira, eu falei, é isso aqui. Amei isso aqui. Nossa, é formidável lidar com o público dessa E a forma. vida da feira, ela é cansativa, porque quem faz feira se prepara de véspera. Chega cedo. É o último a sair. Lida com, né, o concorrente ali e o movimento. Lida com o imprevisto, porque tem muita feira que acontece ao ar livre. Choveu, não vai ninguém. Ou então você fica naquela de reposição de material, vai lá no carro, pega, repõe. É muito cansativo. E eu acho muito curioso, porque assim, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu amo feira. Falei, gente, essa gosta mesmo do que faz. Muito. Nossa, é muito, muito bom, muito cansativo. Exatamente isso que você falou. Eu tenho que me preparar com estoque para fazer a feira. Eu tenho que ir antes para montar a feira. Eu tenho que ficar lá o dia todo, porque eu ficava sozinha ainda, né? E depois eu tenho que desmontar a feira. E eu rezava, porque tinha uma época no início da feira que o meu carro não tinha seguro. Eita! Era uma fase bem difícil. Porque todo o dinheiro que eu tinha, eu precisava apostar no meu negócio. Então, qualquer R$20 era gasolina pro carro para poder fazer. Sim, gasolina, pedágio e estacionamento. Pronto. Né? Fora a ajuda que eu ainda tinha de pessoas que colaboravam. Não, então tá bom, vamos fazer isso aqui. E eu rezava, porque todo o meu material de trabalho estava dentro do meu carro. Então eu rezava para não ser assaltada. Teve algum imprevisto, alguma situação? Nunca tive. Não, graças a Deus. Graças a Deus eu nunca tive. Mas trabalhando com outras empreendedoras, infelizmente, eu já escutei relatos bem difíceis de serem assaltadas, de perderem mercadoria durante um evento, uma chuva forte, né? Enfim, já aconteceu. Então, eu rezava todo o evento para chegar lá super bem e, claro, vender. Sim. A gente sempre espera o retorno, porque a gente está se dedicando muito a isso. Todo mundo que estava ali do meu lado tinha o mesmo propósito que o meu. Que era alcançar pessoas com a sua empresa, com o seu propósito. Né? E às vezes você vai e ganha, às vezes você vai e empata, depende do movimento, de uma série de situações. Você vai ganhando experiência no ramo das feiras, porque aí você sabe quais são os bairros onde rende mais, onde rende menos, os dias da semana que tem melhor movimento. Não é só chegar lá, expor e voltar com a sacola vazia, né? Não dá, chegava lá e você tinha que se desdobrar. Então, se não tivesse cliente ali no stand, eu ia pra internet. Eu ia pro Instagram pra mostrar ali o que eu tava fazendo, o que eu tava montando, o que eu tinha montado, como é que tava a minha manequim naquele dia, qual era a peça que tava mais saindo, mesmo que não tivesse. Então, tinha algumas estratégias ali que tinham que correr, independente ou não do que acontecia. O importante era não desistir. Não desistir. Olha, tá fraco, tá ruim, montei, investi.
900, 1.000, 2.000 reais pra estar aqui e fazer esse dinheiro valer a pena. E algumas vezes ele não voltava. Mas a gente tava ali sempre na tentativa, erros, muitos erros, sabe? Mas a gente aprende. Sim, A gente com certeza. aprende. Tudo é bagagem, né? É. Se eu não me engano, foi em 2021. Seria o primeiro Natal Uhum. da Tipuana. E aí você passou um perrenguinho, não foi? Teve Covid, precisou contar com a galera toda aí pra poder... Foi o 21? Acho que foi 20. Foi 20? Foi 20. Ainda não tinha foi 20, feira. foi 20. Ainda não tinha feira, foi 20. Eu tive Covid e aí na época do Natal foi bem difícil. Porque você se programa justamente pra época que vai dar mais movimento, que todo mundo, né, vem buscar a tal da roupa nova. Todo mundo. Todo mundo quer a roupinha do Natal e do Pra Ano ficar Novo. sentado no sofá de casa. Mas todo mundo merece. Com certeza. E aí você teve esse perrengue. Foi 2020 sim, porque 2021 foi quando a gente conversou e aí isso já era história, já era passado, já era bagagem pra você continuar fazendo a sua... 2020 foi meu Natal em casa, que foi esse perrengue porque eu tive Covid, mas eu tive muita ajuda, então conseguiu fluir. E aí 21, dezembro, já foi meu Natal fazendo a feira. Ah, tá. Já foi diferente. Uhum. Foi 21, o final do segundo semestre de 2021 fazendo feira. 2022 todo fazendo feira. Em vários bairros aqui do Rio. E ainda também concomitantemente com as malinhas. Nos dias que eu não estava fazendo feira. Então eu ia até a sua casa, eu ia até o seu trabalho. Eu reunia ali, né? E 2023 eu levei a Tipuana pra loja da minha tia de uniformes. Eu lembro também que teve isso. Teve um espaço, né, que ela cedeu para você poder expor as suas mercadorias. E como é que foi essa experiência? Porque, assim, são dois universos paralelos, né? Material escolar e, né, o feminino ali, a beleza. Como é que você conseguia administrar essas duas situações? Trabalhando bastante. Eu procurava ainda ter uma estabilidade financeira, então eu me prontifiquei com ela e com meu primo a trabalhar para a loja, para a marca deles. E eles me deram uma abertura de expor a Tipuana dentro da loja. Fizeram uma troca ali. Fizemos uma troca. Então eu tinha liberdade para apresentar a minha marca para as clientes que estavam chegando ali para comprar uniforme escolar. E isso foi maravilhoso. Me trouxe, assim, um repertório também bem, bem forte. De clientes que não me conheciam e era um público passante, né? De quem não tem loja, de quem não tem uma vitrine, né? Certo. Mas era um público passante ali que eu podia abraçar e trazer pra mim. Então me segue no Instagram. Eu tenho aqui. Quer experimentar? Agora que você já cuidou do seu filho, não quer cuidar de si? Olha, bela abordagem, porque é um desafio. A pessoa não foi ali com esse objetivo, com esse intuito. E aí você tem que, no talento, trazer a atenção dela para sua mercadoria, para sua comunicação, para poder fazer a divulgação da sua loja, do seu trabalho. Isso foi 2021. Então agora estamos alinhados aqui na linha do tempo. Não, isso foi já 2023. Ih, gente, confundi tudo 2023. Aqui. Mas em 2021... Quando a gente conversou, eu lembro que você falou para mim, e foi uma das últimas coisas do registro, né, da nossa conversa. Você falou para mim o seguinte, que um dia você teria a sua própria loja e que ela seria no bairro que você nasceu e foi criada, que é no Meier. E aí? O que aconteceu? Teve loja ou não teve loja? Teve loja. 2023, com a minha entrada lá na marca da minha tia, eu olhei, e fazendo feira também, depois, continuei fazendo. Eu olhei e falei, nossa, tá na hora de eu ter alguma coisa minha? E aí eu ia, pesquisava, olhava ali alguma sala comercial, porque eu já nem presumia ter uma loja, um ponto físico ali de loja com passante. Mas eu procurei salas comerciais. E era muito caro ainda pra mim, né? Você já começar um mês ali com no mínimo R$2.000 era ainda bem difícil. E aí eu fui fazer uma feira. Comentei sobre esse desejo com uma outra
pessoa. Uhum. E falei assim, amiga, poxa, eu queria tanto isso, isso, isso. Ela, então vamos. Aí eu, bora, vamos. Fica mais suave, né? Dividindo. Se a gente Dividir. dividir a conta, fica mais suave. É isso, vamos dividir? Vamos, vamos. Aí procuramos ali no Meier, no shopping, na galeria mais famosa. Ainda estava tudo um pouquinho mais caro. E fui para a galeria onde a minha nail designer atendia. E na sala, ali também em outra sala na mesma galeria, tinha minha design de sobrancelha. Aí elas falaram, tem uma Loja, sala na aqui, sala. uma sala aqui que vagou. E eu fui ver. Enfim, a sala não tinha nada. Nada. Eu falei, ai, mas eu gostei. Chamei a Roberta, que era minha companheira ali de feira, com a marca dela, com a Moda Fitness. Falei, Beta, vamos lá ver, vamos. É aqui? Vamos. Então tá. Aí a gente alugou. As duas entraram ali. Alugaram e transformaram o espaço, né, Carol? Transformamos. Com ajuda. Sim. É, sempre. Com ajuda. Entrei ali e falei assim, mãe, o que você pode me ajudar? E que a gente fez uma mega reforma e fizemos o espaço do nosso sonho, né? Eu falo que ela comprou o meu sonho ali, ela entrou de cabeça comigo e ela falou, se você vê potencial no Meier, eu também vejo e vou embarcar com você. Eu falei, então tá ótimo. A gente entrou, a gente fez uma mega reforma numa sala de, sei lá, 16 metros, nem 20 metros quadrados. E tornamos o espaço super viável, assim, para o atendimento maravilhoso de mulheres incríveis. Em 2023. Outubro de 2023, o espaço foi inaugurado. E veio com tudo. Veio com tudo. Tivemos aí meses maravilhosos. O primeiro Natal da Tipo One na loja física. Ah, que ótimo. Né? E um período incrível. Incrível, incrível. Lá você esteve em parceria com outras pessoas e depois as coisas foram mudando, né? Assim, sai uma, fica outra. Você ficou com a sala bastante tempo. Está, não sei, você que vai contar aí. Estou com a sala. Ah, tá. Estou com a sala, mesmo ponto. Continua. 2023 foi um ano também muito incrível. 2024 maravilhoso. A marca começou a fluir sozinha. Então, a construção de uma equipe, conforme desejado, já foi sendo estabelecida. Eu parei de fazer as minhas entregas da Tipo One, então já tinha um motoboy para fazer a entrega. Eu atendendo ali na loja física. E 2024 veio o start através de uma pessoa próxima que falou assim: você devia fazer coloração pessoal, tem tudo a ver com você. Eu acabei de fazer meu teste, e por que você não vai fazer o curso? Falei, não, eu tô vendendo roupa, não tem nada a ver. Nossa, apesar da marca ser uma marca super colorida. Aí eu falei, tá, mas eu vou tentar isso aí. E fui fazer o meu teste de coloração pessoal. E foi um momento muito incrível que me trouxe uma abertura porque eu não gostava de preto. Eu fiquei intrigada com isso. Por que você não gosta de preto? Não. Eu usava o preto porque o preto, socialmente, ele é aceitável. Mas eu vestia preto, eu calçava preto e eu não gostava. Inclusive, sua linda irmã fica belíssima de preto, claro, como um lindo inverno. E eu olhava a Fernandinha e falava, amiga, que sandália linda. Eu lembro disso, um carnaval em Salvador. Ela colocou uma sandália preta e eu calcei no meu pé. Eu falei, nossa, mas não fica tão bonito quanto fica em você. E na coloração pessoal eu entendi por que o preto não me caía bem. Só estudando mesmo, porque pra mim preto é preto. E tá tudo bem. Você vai continuar usando preto mesmo que você não tenha na sua cartela. Não sei. Vamos evoluir no papo. Vamos evoluir. Ai, muito legal. E aí chega para você essa questão da análise cromática, que é uma etapa mais de exclusividade. Isso. Porque penso que uma loja, apesar de você ter atendimento com hora marcada e tudo, você pode ter ali outras pessoas
ao mesmo tempo. Uhum. Mas quando você para fazer uma análise, você está tratando ali de forma individual. Isso. E eu acho que conecta muito, acredito que conecta muito com essa sua pegada lá de trás de gostar de ouvir, de gostar de entender, de interpretar para entregar o que a pessoa precisa, que era o que você já praticava lá atrás com as suas primeiras experiências em venda. Uhum. E aí você fez essa análise, não bateu de frente, não deu match de frente, mas conseguiu entender o que não gostava, o porquê de não gostar muito de preto, e depois você acabou se reencontrando com essa possibilidade de trabalhar com a análise. Foi exatamente isso. Eu não me identifiquei 100% com a minha cartela, né? Que a princípio seria uma primavera quente. Mas eu entendi por que o preto não fazia sentido. E daí eu continuei. Continuei na Tipuana. E toda vez que eu tava atendendo, eu sempre atendi e atendia e escutava uma dor. E eu sou uma mulher brasileira que tem um biotipo bem brasileiro. Ou seja, eu tenho um quadril e uma bunda mais avantajada, eu tenho um perfil menor em cima. E eu não entendia por que as roupas não me serviam. E da mesma forma eu fui escutando que outras mulheres também passavam por dores parecidas com a minha. E aí eu comecei a ficar intrigada com aquilo. Como é que aquilo acontecia? Por que isso acontecia? E nos atendimentos em loja, isso veio de forma bem clara. Procurei entender sobre o assunto, me especializar no assunto e, novamente, a análise cromática chegou até mim. Aí eu falei, tá, vou fazer o curso. Fui fazer. E foi incrível. No curso, eu passei novamente pelo teste comigo. E aí eu fui identificada com outra cartela, que foi a de outono quente. Então, na primeira experiência, o resultado foi diferente. Foi diferente. Talvez por isso não bateu daquela primeira vez. É igual terapia, né? Nem sempre a gente encontra o psicólogo certo. Eu não tô gostando muito de fazer terapia, porque não deu... Ou você não estava preparado para encarar as suas verdades, ou não deu match ali com o profissional. Às vezes e aí, uma de linha, repente, né? foi isso. A pessoa que fez de uma linha de raciocínio que não bateu aí, não fazia sentido. Pra mim, naquele momento, eu amo o trabalho dessa pessoa, foi incrível mesmo, foi uma abertura muito forte, mas eu não me identifiquei com a cartela. E aí, quando eu fui estudar e fui identificada como um outono quente, tudo começou a fazer mais sentido. Veio a minha formação na análise cromática, mas veio o medo de aplicar. Porque a gente precisa absorver bastante para entender o que funciona pra gente. E aí, sim, começar a aplicar em outras pessoas. Eu acho que isso é uma dor de todas as profissões, todos os novos passos que a gente dá, né? Sim. Você vai lá, estuda, você faz a faculdade, tá ali na teoria, e aí quando chega na hora de você partir para a prática, dá aquele receio, a gente acaba se comparando. Tem gente que já tá anos-luz à frente. Eu sei fazer isso aqui no papel, mas e quando eu tiver de fato que, né, virar para a pessoa e falar, não, você combina com essa cor e tal. Eu tô tentando mostrar para a pessoa, convencer de que assim ela fica com uma aparência melhor, baseado em quê? Qual a segurança que eu tenho para fazer isso? É um desafio de qualquer profissão. Eu acredito que nessa etapa não tenha sido diferente, né? Não foi diferente. E tanto que a gente sai do curso e a gente só pode começar a aplicar depois de passar por 10 pessoas. Então, você só pode começar a aplicar depois de atingir 10 pessoas. Eu tô descobrindo várias coisas. Eu já descobri que a nossa imagem, ela é interpretada depois de 7 segundos. Não, até 7 segundos. Até 7 segundos, até 7 segundos. E que agora você faz o curso e você não pode pôr em prática sem antes fazer esse teste, reforçar os conhecimentos na sua cabeça. A gente precisa passar por isso, porque você pega perfis diferentes, analisa, entende, refaz o teste, até entender por que daqueles tecidos influenciarem de uma forma em mim e de outra forma em você. É porque não é só a cor, né? Tem o caimento, o corte, o tecido. São 4 etapas, na verdade, que são verificadas. Então, é o contraste e a tip, temperatura, intensidade e profundidade das cores na sua beleza. E a sua beleza é única. Única, os seus traços são únicos.
O que você carrega consigo é algo seu, que não tem botox, não tem maquiagem que vai esconder aquilo que A realmente verdade. é nosso. A sua verdade. Exatamente. A gente pode pintar o cabelo, tanto que as pessoas falam: ah, mas eu pintei minha raiz essa semana. Ah, mas não tem problema. Eu estou bronzeada do sol. Não tem problema. Tem outras formas de interpretar e tornar o teste completamente confiável, um resultado completamente confiável em cima das suas características que são únicas. E aí você ficou, então, por um tempo de forma conduzindo as duas funções. As duas funções. Vendendo roupa com seu Isso. espaço e trabalhando também com essa nova pegada de fazer a análise da mulherada. Só que nesse momento as coisas mudaram um pouquinho. Você já fez um ajuste aí na sua vida profissional. Em que fase estamos? Estamos, olha, 23 abertura, primeiro Natal, 24 as vendas estavam fluindo muito bem na loja. E aí, quando eu tava me aproximando do Natal, eu também me aproximei muito da minha fé ao longo desse tempo. E eu olhava e falava assim: Deus, eu não tenho como ficar aqui sozinha. Não tem como passar esse Natal sozinho, eu preciso de ajuda. Mas como que eu vou colocar uma pessoa aqui dentro? Eu não tenho câmera dentro da minha loja. Era um espaço muito exclusivo. E como é que eu ia fazer isso? Um belo dia, dentre um dos meus términos, com a mesma pessoa até hoje, eu tinha fechado a loja já. Ele vai adorar essa parte. Vai adorar. Ele leu, viu? Ele leu. Eu tinha fechado a loja num sábado, 2 horas da tarde. E falei assim, agora eu vou dar aquela faxina. Porque além de tudo, por trás dos panos ainda continuavam. Jogava nas 11. A limpeza era comigo. Fui arrumar o meu estoque, fazer meu inventário, contar peça. E aquele momento que a gente joga o cabelo pro alto, coloca a caneta no cabelo e liga o som no máximo e se joga mesmo. Bateu ali por volta de 4h30 da tarde de um sábado, uma pessoa na minha porta, uma menina. E ela falou assim, oi, tudo bem? A loja tá aberta? Eu falei, não, com mercadoria espalhada no chão. Tava arrumando tudo. Aí eu, não tá. Mas o que você precisa? Ela, eu preciso de uma roupa. Falei, entra. Ela entrou. E eu comecei a ver com ela roupas para o evento que ela queria. Ela tinha um evento de um aniversário do ex-namorado dela pra ir. Ela queria causar no aniversário do ex-namorado. Ela queria causar e ela tinha algo em mente que era uma roupa ou preta ou branca. E aí eu fui direcionando a ela, perguntando o que ela queria. Uma mulher jovem, de 19 anos. Não era o meu público-alvo. Meu público sempre foi 30 a mais. Que era o público com quem eu já conversava, porque era aquilo que eu vestia. E aí, enfim, tudo que ela vestia ficava ótimo nela. Quando ela se olhou no espelho, ela virou e falou assim, eu amei. Eu, ai, que bom. Porque eu tô procurando, ela falou, eu tô procurando algo que eu não tô encontrando aí fora. Porque as roupas para as mulheres da minha idade são muito justas, muito apertadas, e não é isso que eu quero. E ela, quando se olhou no espelho e tirou uma foto, ela falou assim, eu posso enviar pra minha mamãe, pra minha Dindinha? Ela falou isso. Aí eu, pode. Ela enviou, eu vou levar esse. Falei, ótimo. Comecei a fazer uma série de perguntas pra ela. Aí, tanto que ela estranhou. Aí ela, por que você tá me perguntando tanto? E aí, ali eu falei, é o Espírito Santo de Deus. Então, é porque eu preciso de uma pessoa pra trabalhar aqui na loja. E você me passou a... Quem tem responsabilidade dentro de casa, tem responsabilidade fora. E a conexão que a gente tem com a nossa família é o que a gente traz também pra rua. Ela tinha uma responsabilidade dentro de casa. Ela tinha pessoas que olhavam por ela. E naquele momento, eu precisava de alguém que tivesse uma responsabilidade dentro da loja também. Ela saiu dali dizendo que eu preciso conversar com a minha mãe, com meu pai, e vou te dar uma resposta. Em menos de um mês depois, ela já estava trabalhando comigo. E aí veio o Natal com a Amanda. Ai, que bom. E os próximos meses com a Amanda. Então, eu entrei ali em 2025 com a Amanda na frente da loja e eu
às frentes da consultoria. À frente da consultoria. Ah, então foi esse braço direito que apareceu aí, esse anjo que apareceu no meio do caminho, que te deu a Veio. possibilidade de destravar a questão do novo desafio profissional, que era trabalhar com a análise cromática. Entendi agora. Exatamente. Entendi que teve um anjo chamado Amanda. Teve um anjo chamado Amanda, que foi, assim... Posso dizer foi, mas foi um laço muito forte, né? Foi o primeiro emprego da Amanda. A Amanda, ela captou a mensagem da cultura que eu levava para Tipuana e do meu segundo CNPJ, que foi inicialmente Cores por Ana, que hoje é a Ana Lima Consultora. E ela carregou ali muito forte isso. Eu chegava na loja, a minha cliente estava sendo atendida por ela, virava para mim e falava assim: você treinou muito bem essa garota. E eu olhava, não sei, tudo bem. E deu certo mesmo, porque eu sempre falava pra Amanda: não empurre peças, mas seja honesta. Principalmente se ela pedir a sua opinião. Sim. Porque eu não quero... Não é só bater meta. Eu quero que a minha cliente volte. E quanto mais tempo uma cliente fica aqui, mais a gente conhece dela. Eu tive uma experiência trabalhando em loja de shopping no final do ano, extra-natal, né? Onde eu trabalhava numa loja de roupa feminina e que as peças iam acabando. A mulherada sabia o que queria, porque chega ali na semana do Natal, todo mundo quer vermelho. Chega na semana do Ano Novo, todo mundo quer branco. E não tinha mais vermelho, não tinha mais branco. Tinha umas cores meio nada a ver. E você tinha que ficar tentando convencer a pessoa de que o que ela precisava pro próximo ano era paz. Então, você vai levar verde. Branco, esperança, sei lá. Qualquer coisa que fizesse sentido naquele momento. E aí, eu troquei, né? Esperança é verde, paz é branco, isso. E aí, aquilo pra mim, era um desgaste. Nossa, era horrível. Eu ter que ficar convencendo a pessoa. Beleza, o espírito do vendedor, ele tá ali justamente para agregar valor, para mostrar o que aquilo tem a mais, né? E tentar convencer para concluir a venda. Mas em algum momento, essa forçação de barra, ela é ruim para... Sabe? É ruim para quem tá vendendo também. Quantas vezes você entrou numa loja que você... entrou no provador, vestiu algo que não gostou, quando você saiu a vendedora: nossa, tá lindo. E você assim: não tá. Não tá. Não tá. É a pessoa tentando te convencer que aquilo... você precisa daquilo naquele momento. Sim. E eu nunca gostei disso. Eu parei de ir a shopping. Eu não vou mais a shopping. E assim, hoje, se eu entro numa loja, a minha prioridade é o atendimento. Se você me dá um bom atendimento e eu tiver cartão de crédito pra isso... pode ter certeza que vai acontecer. Essa parte é importante. Vai acontecer. E se eu não tiver, se não for ali da minha alçada naquele momento, eu vou me preparar. Porque o seu atendimento me ganhou. Sim. Eu preciso de você, sabe? Você ganhou a minha confiança. E o cliente quer isso. Com certeza. É isso que a gente quer passar. Hoje, quem vai ao espaço, que um dia já foi, sou Tipuana, e agora é... Ana Lima, consultora. Encontra o quê? Pois é, em 2025 ainda, a Amanda, ela iniciou na faculdade, então, infelizmente, ela não conseguiu mais estar comigo. E colocar outra pessoa no lugar da Amanda foi bem intenso. Não consegui. Mas eu já tinha um desejo no meu coração, que era ter o espaço exclusivo para a consultoria. Mas enquanto a Amanda estava ali, eu sempre achei que dava pra conciliar os dois. A Amanda vai tocar a loja, eu vou formar uma equipe para a Amanda e eu vou estar com as consultorias. Um espaço só para isso. Quando a Amanda saiu em outubro de 2020, setembro ela anunciou, pediu para sair, cumpriu até outubro. Outubro, quando ela saiu, eu já estava passando por um momento familiar muito difícil, que foi a doença da vovó. E aí... segundo semestre de 2025, a vovó, ela teve uma piora muito forte, com internações atrás de internações. E toda vez que eu fazia consultoria, era esse momento que eu entregava com os meus clientes. Então, eu me preparava de forma muito impactante para as consultorias. Em dezembro, a gente voltou àquele momento de comércio dedicado a Natal.
E dia 3 de dezembro, mais ou menos, eu anunciei que eu não ia abrir agenda para consultoria, porque eu ia me dedicar àquele momento em loja e à minha família. Sim. Como eu sempre tratei muito de horários personalizados com os meus clientes, mesmo na venda de roupa, eu queria ter disponibilidade. Se eu tivesse que fechar minha loja para atender a minha família, eu ia dar prioridade para minha família. Então, eu fechei a minha agenda para consultoria, anunciei que dezembro eu não ia atender. Olha que decisão, porque Era o a ponto procura, alto da venda, né? a procura por dezembro é muito forte para tudo, porque todo mundo quer uma grande transformação em dezembro para iniciar janeiro, não só com uma roupa nova, mas com novas metas Sim. para perseguir. E aí, eu fechei a minha agenda, fiquei na loja, passando com muitas internações. Então, a gente passou dia 25 de dezembro, eu internei a vovó, e a vovó não voltou. Dia 3 de janeiro, ela faleceu. Dia 3 de janeiro, ela faleceu, e a vovó sempre foi meu ponto de cor, meu ponto de luz. Foi ela, mesmo sem ter feito nada de loja, nada de moda, ela sempre trabalhou para a família, ela sempre foi do lar, mas ela sempre foi a pessoa colorida da minha vida. E sempre ela que me incentivou. Então, quando a vovó faleceu dia 3 de janeiro, eu falei, é a hora, agora eu vou cuidar de mim. E toquei janeiro, fiz uma liquidação, já tendo em mente o que eu queria, mas sem comunicar. Fiz uma liquidação na loja no dia 1º de fevereiro, eu me mandei pra Bahia. Fez muito bem, por sinal. Fui à procura de prospecção para novos estados, né? E levar o mundo de cores de outra forma, que não fosse na venda de roupa. E, claro, também ficar um pouquinho junto da pessoa que eu gostava. Fui pra Bahia com uma passagem de ida, sem saber direito quando eu voltava. Muito fã de um carnaval também. E no dia 1º, retornei no dia 1º de março. No dia 2 de março, eu fiz o grande anúncio, que era: agora eu não vendo mais roupa. E das quase 3.500 pessoas que me seguiam ali com a Tipo Ana, mais as 500 pessoas que me seguiam na Ana Lima Consultora, foi o grande impacto. E aí anunciei: agora eu não vendo mais roupa, agora o espaço físico é o espaço Tipo Ana, onde eu, Ana Lima, vou atuar como consultora de imagem. E a partir de março, a história continua. A história sempre continua. Sempre E continua. o que eu fico pensando disso tudo, porque conforme eu te falei, né? Às vezes eu acordo, boto a roupa básica e vou fazer o que o mundo tá me chamando para fazer lá fora. 2 perguntas. Uma, a análise cromática, ela é para todo mundo? Para todo mundo. A análise cromática não é para limitar. Pelo contrário, ela vem assim como uma descoberta muito forte. Então, vamos dizer aqui. Raquel, você já fez? Não. Não fez, né? Se você souber que você não tem uma cor que você ama, que ela não está na sua cartela, você vai deixar de usar? Não. Não. E é exatamente isso que eu quero trazer para você. Mas como trazer um equilíbrio de acordo com a sua beleza, que é única? Nesse viés da análise cromática, eu descobri a consultoria de imagem, que é mais uma vertente, que é um mundo de possibilidade. E aí eu fui me formar também na consultoria de imagem. Me formei como consultora, oficialmente, como consultora de imagem e estilo. O mundo, nos últimos 2 anos, ele veio de uma forma muito lisa, ele perdeu muita cor. Não só nas roupas, mas na estética. Então, hoje, se você entra numa casa moderna, é uma casa sem cor. Uma casa de paredes É um cinzas. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Todo mundo quer morar no... Como é que é o nome daquele... É o... No Pinterest? Não. Quando tem lá pra gente... Você vai comprar um imóvel, aí tem lá o planejado. Tem o planejado. Todo mundo quer morar no planejado, né? Exatamente. É tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Os carros perderam cor. Com isso, o mundo ficou mais triste. E isso também é comprovado cientificamente. A gente está vivendo uma onda de depressão, burnout, por tirar cor da nossa vida, do nosso dia a dia. E as cores de comunicação, vermelho,
um batom vermelho, uma unha vermelha, um brinco vermelho. Não estou falando só de roupa, mas trazer isso para a nossa vivência. Então, é o que eu falo. Você tá triste, o seu dia foi corrido, você acordou, você tá de TPM, você não está preparada para aquele dia. Se veste e vai. Não lavei o cabelo, não. Cara, faz um coque, bota um blush e vai. Mas eu não uso maquiagem. Um protetor solar você vai usar? Eu sou do time protetor solar com cor. Escolha o protetor solar da sua cartela, um hidratante labial com um mínimo de cor e vai. Cuida. Cuida porque, assim, o mundo aí fora já tá tão difícil. E se a gente der ao mundo somente essa expressão mais restrita, um pouco mais caída, não vai fluir. Você me perguntou se eu já tinha feito. E eu disse que não. Aí agora eu vou te explicar por que eu tô de marrom. Por quê? Por quê? Porque tá todo mundo de marrom. É um novo preto. Não que eu seja adepta de todas as modas. Mas eu pensei assim, caramba, com que roupa eu vou? A Carol com certeza vai estar linda, maquiada, bem produzida e colorida, porque eu conheço meu povo. E aí agora, eu preciso pensar na roupa que eu vou usar amanhã. Só que assim, pra tentar errar menos, talvez eu vá de marrom. Só que eu tô aqui eu vim pra errar, entendeu? Eu vim pra errar. Pode ser que eu esteja acertando, não sei. O marrom que tá na moda, que é o novo preto, ele é pra todo mundo? É pra todo mundo. Tudo é pra todo mundo. Basta a gente equilibrar de acordo com a nossa essência, a nossa personalidade e, mais ainda, de acordo com a nossa intenção naquele dia. Então, por exemplo, você não vai se vestir da mesma forma se hoje você tiver um casamento e hoje você tiver o seu podcast. A sua intenção é diferente, mesmo que você esteja de marrom nos dois eventos. Então, você vai se preparar de uma forma para um e se preparar de outra forma para o outro. Tudo é intenção. E trazer a sua personalidade. Então, assim, hoje eu vou trazer aqui uma pergunta que você não vai me responder, mas que eu quero que você pense. Qual a sua identidade visual hoje? O que as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, isso aqui é a cara da Raquel. Isso aqui é a Raquel. Raquel é alegria, Raquel é um lindo sorriso, Raquel, ela vibra. Raquel é comunicação, gente. O Zipapo tá aí. Ele é uma intenção muito clara da Raquel. E a Raquel quer trazer as empreendedoras para contar a história dela. Sim. Né? Nossa, fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez. A gente tá encerrando o nosso papo dessa vez, mas como você disse, a história continua. Eu tenho certeza que você ainda vai evoluir muito na sua trajetória profissional. Que você vai ter muito para colaborar com as pessoas, com a vida das pessoas, com a minha, você já colabora de forma pessoal e profissional há bastante tempo. E eu quero continuar essa nossa parceria por muito tempo. Então, eu te agradeço pela presença, pela colaboração e por ser tão sincera na sua entrega aqui, contando a sua trajetória, expondo questões particulares da sua vida, para que quem está assistindo a gente, quem tiver interesse no conteúdo do Pose Papo, possa ver o mundo de possibilidades que a vida oferece para quem faz, para quem acredita em si mesmo, para quem acredita nos seus sonhos. Obrigada. Amei. Obrigada. Para quem se movimenta. Isso aí. Isso, Carolzinha. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau.